Olá! Que bom estarmos juntos para conversar sobre algo realmente fascinante. Já parou para pensar como é que tantos livros, escritos por pessoas diferentes, em épocas super distantes, podem contar uma única história? Será que a Bíblia tem mesmo uma grande narrativa? Ou é só uma coleção de textos que às vezes nem parecem conversar entre si? Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Olha só esses números, são 66 livros, cerca de 40 autores, e um período de tempo de milhares de anos. À primeira vista, isso parece a receita perfeita para o caos, não é verdade? Para uma coisa contradizer a outra. A grande questão que fica é, será que existe alguma coerência no meio de toda essa diversidade? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos tentar descobrir se, por trás de todos esses textos, existe de fato uma única e grande história se desenrolando. E aqui é que o desafio fica interessante, porque a Bíblia mistura de tudo. Tem poesia, tem profecia, tem cartas pessoais, narrativas históricas. A gente está falando de culturas e línguas completamente diferentes. Humanamente falando, o resultado mais provável seria uma verdadeira colcha de retalhos. No entanto, a própria Escritura se apresenta como uma história coesa, com começo, meio e fim. E essa história pode ser resumida, olha só, em 4 grandes atos. Primeiro, a criação de um mundo que era bom. Depois, vem a queda, o momento em que essa harmonia se quebra. Em seguida, a redenção, que é o grande plano de Deus para consertar as coisas. E, por fim, a restauração final. O mais incrível é que cada livro da Bíblia se encaixa em algum lugar desse grande roteiro. Tá, mas o que conecta todas essas partes? É aí que entra um conceito fundamental. A ideia de um fio condutor que costura toda essa narrativa. E esse fio condutor é a promessa de um redentor. Essa promessa surge lá no início, em Gênesis, logo depois da queda, e atravessa todos os livros até chegar no Apocalipse. É essa promessa e o cumprimento dela na pessoa de Jesus que dá unidade a toda a Bíblia. É a espinha dorsal da história. Isso nos ajuda a entender de um jeito brilhante o papel dos 2 testamentos. Pensa assim. O Antigo Testamento constrói a expectativa. Ele aponta para alguém que vai chegar usando profecias, símbolos, promessas. Já o Novo Testamento chega e diz, lembra daquela expectativa? Ela se cumpriu. E apresenta Jesus, sua vida e sua obra. Um prepara o palco, o outro traz o protagonista. O mais incrível é que o próprio Jesus confirma isso. Depois da ressurreição, naquela caminhada com 2 discípulos, ele pega as escrituras do Antigo Testamento e mostra para eles como toda a história, desde o comecinho, apontava para ele. Basicamente, Jesus estava dizendo que ele é a chave que abre o sentido de tudo que foi escrito. Então, se existe mesmo uma história unificada, como a gente pode ler tudo isso com clareza? Existem algumas chaves importantes para a gente não se perder no caminho. O ponto crucial aqui é que a Bíblia não foi feita para ser um livro de códigos secretos. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ler de qualquer jeito. O próprio apóstolo Pedro disse que algumas coisas que Paulo escreviam eram difíceis de entender, e ele alertou sobre o perigo de distorcer o sentido. Isso é um convite para uma leitura mais séria, mais atenta. E para ajudar nisso, 3 princípios são fundamentais. Primeiro, sempre olhar o contexto. Um texto fora de contexto pode significar qualquer coisa. Segundo, deixar que a própria Bíblia se explique, usar as partes mais claras para iluminar as partes mais complexas. E terceiro, que é essencial, saber a diferença entre o que a Bíblia está só descrevendo, ou seja, contando uma história, e o que ela está prescrevendo, dando uma ordem. Vamos ver um exemplo bem prático. Esse aqui é talvez um dos versículos mais populares que existem, e também um dos mais interpretados fora de contexto. E aqui a gente vê o poder do contexto em ação. A ideia comum é que esse verso é uma espécie de garantia de sucesso, um poder para vencer qualquer desafio. Mas, no contexto real, o apóstolo Paulo está falando sobre aprender a ficar contente, satisfeito, não importa a situação, seja com muito ou com pouco. A força que ele fala é para ter resiliência interior, não necessariamente para ter uma conquista exterior. Muda tudo, não é? Ok, entendemos a grande história e como ler com mais cuidado. Mas e daí? O que isso muda na vida real? A proposta da Bíblia é ser muito mais do que um livro na estante, é saltar da página para a nossa vida prática. Levar a Bíblia a sério nunca foi só sobre acumular conhecimento. As próprias Escrituras se descrevem não como um livro antigo e parado no tempo, mas como uma força viva, ativa e capaz de transformar o nosso dia a dia. Uma das metáforas mais bonitas para isso é a de uma lâmpada. A ideia é que, no mundo que muitas vezes parece escuro e confuso, a Bíblia se propõe a ser essa luz que ilumina o próximo passo, que dá uma orientação prática para as nossas decisões.
Uma outra imagem muito forte é a de alimento. O próprio Jesus disse que o ser humano não vive só de pão. A lógica é simples. Assim como nosso corpo precisa de comida para ter saúde, nossa vida interior também precisa ser nutrida pelas Escrituras para se manter forte. E por fim, a imagem de uma espada afiada. A palavra de Deus é descrita como algo vivo, eficaz, que penetra fundo, que nos confronta e tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Não é um texto passivo, é um agente de mudança. Na prática, isso quer dizer que a Bíblia age de várias formas. Ela nos confronta sobre nossas verdadeiras intenções, nos consola nos momentos de dor, nos orienta em decisões importantes, corrige nossos caminhos e nos fortalece quando as coisas ficam difíceis. No final, a gente percebe que toda essa biblioteca de 66 livros gira em torno de um único eixo, a pessoa de Jesus. A proposta central é que ele não seja apenas o centro das Escrituras, mas o centro da vida. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a história da Bíblia tem um centro tão claro, qual tem sido o centro que organiza a nossa própria história?